Fala galera, beleza? Rica aqui do Rica Tech Zone e hoje eu estou muito entusiasmado porque hoje eu estou realizando um sonho. Estou realizando um sonho que começou quando eu tinha uns 18 anos de idade. Isso tem 25 anos atrás, tá? Uma vez meu irmão, sempre trabalhou na área de computação, ele comentou para mim que no trabalho dele tinha um servidor que tinha não um, mas tinham dois processadores, gente, dois. Você imagina 20 e poucos anos atrás alguém falar para você que existe um computador com dois processadores, tá? Naquela época ali, cara, AMD, 450 MHz, cara, era isso, né? Era isso, tá? E para mim aquilo ali, cara, eu fiquei pensando assim, nossa, né? Dois. E acesso à informação, né, a conteúdo, tudo mais, era muito mais difícil, né? Com o tempo isso foi aumentando, melhorando, e eu fui pesquisando, né, sobre isso e tudo mais. Gente, e aí, bom, nossos amigos chineses, eles são bons para pegar uma coisa que não era para um determinado uso e transformar aquilo para aquele uso, né? Então o que nossos amigos fizeram foi, vamos pegar todos os processadores aí de 10 anos atrás, as empresas estão desovando, e vamos usar isso aqui e vamos vender isso para o mercado. Bom, mas para a gente vender esses processadores, a gente precisa o quê? Criar placas para esses processadores. Então vamos criar placas. Essa explosão aí de placas, né, X99 Xeon, né, placas Xeons aí para o mercado. Os caras falaram assim, pô, vamos pegar aquelas placas mães que Dell, Lenovo, placas mães assim de servidores que tem 4 processadores, 6 processadores ou 2 processadores, por exemplo, tem os servidores da Dell. Você consegue achar uns servidores usados da Dell aí bons por 1.000 e uns muito bons por 2.000 e pouco, são dualzinho, né? E ele falou assim, cara, vamos fazer dualzinho pro mercado? Vamos fazer dualzinho pra galera, né, do mercadão mesmo, a gente, eu e você que tá nos assistindo? Eles fizeram. E tá aqui a menina, uma dualzinho da Makinistic. Makinistic se fala, galera? Me corrija aí. Se eu estiver falando o nome errado, Makinistic, vocês me corrijam aí, tá? Por favor. Galera, é o seguinte, mas assim, eu vou fazer agora com vocês um review dessa mega placa. E aí eu peço, cara, segue o canal, curte o canal, quer ver, comenta aí. Pô, tu tem vontade de ter um dualzinho? Ou você fala, não, Ricardo, você tá exagerando, o dualzinho não serve pra nada. Ô, Ricardo, pô, legal, o dualzinho serve pra alguma coisa. Então é isso, comenta aí, tá? O que vocês acham, se vale a pena ou não. Eu comprei por quê? Eu quero ter 2 usos para essa placa aqui. Um uso principal é montar aqui um home lab. É montar um home lab, fazer uma coisa robusta aqui com isso. Na verdade são 3 usos, né? 3. Primeiro é um sonho de um moleque que eu tinha, um sonho de jovem que eu tinha. Segundo é trabalhar com home lab. E terceiro é brincar com jogos. Ah, Ricardo, mas aí os jogos não funcionam muito com multithreads e tal, eles não são bons para isso, é bom menos threads. Eu sei, mas eu tô aqui para testar. Eu tô aqui pra gente brincar, tô aqui, cara, pra gente fazer coisa. Fazer o que é certo, a galera já tá fazendo já. Pô, tu quer ir para canal que a galera tá fazendo certinho? Vai lá. Aqui eu vou fazer certinho e vou fazer as coisas erradas também, bagunçado também. Cara, essa é o jogo aqui, né? Essa é a brincadeira, né? Quero testar. Vou colocar aqui. E eu vou mostrar para vocês o que eu vou usar de acessórios aqui, tá? Nem tudo chegou, tá? Mas ó, vou usar aqui a fonte Dux Pulse Pro 1000, que eu fiz um vídeo, tá no canal já publicado dela, tá? Então dá uma olhada nessa fonte aí. Vou usar cooler da Teucer, muito bom também. Eu fiquei em dúvida entre Teucer da Uivibo também. Eu vou comprar cooler da Uivibo para outros projetos aqui que eu tenho, vou comprar, sim, vou testar aqui também. A Uivibo me parece ser uma marca muito boa. Lá no AliExpress, os caras têm um suporte, cara, sensacional, muito melhor que da Teucer até. Vamos testar. Vou colocar aqui NVMe, também já comprei. Vou colocar aqui pelo menos 6 TB de armazenamento. Quero fazer realmente um disco virtual aqui para mim. E vou também colocar aqui uns SSDs SATA para também jogar alguns... vou botar alguns jogos no NVMe, mas vou colocar alguns SATAs também aqui com alguns jogos que não precisam de tanta aí velocidade assim, tá? Galera, eu vi a placa. A placa é linda. É linda. É linda. Tem melhores que essa, tem melhores que essa. Tem piores que essa, tem um monte de piores que essa. Essa aqui dentro do que eu pude pagar, de custo-benefício para mim, foi muito boa. Então vamos embora aqui, vou mostrar para vocês, parar de conversa, né, Ricardo? Parar de conversa e bora pro vídeo. Mas ó, seguinte, se inscreva no canal, dá o teu like, comenta aí. Ricardo, você tá viajando. Ricardo, você é doido.
Ricardo, bora pra cima, vambora. Tô dentro também, tem um dualzinho. Ricardo, também tô afim de montar um dualzinho. Bora, beleza? Então, bora aí pro vídeo. Então, vambora aqui. Nossa, Maquinist. Cara, a caixa não diz nada, né? Não diz o nome da empresa, não diz nada, né? Caixa genérica, né? Deve ser, né? Papelzinho que não diz nada. Percebi que aqui, né, tem uma amassadinha, tá elevado aqui. Então, acho que a caixa sofreu alguma boa pressão e pressionou essa parte aqui. Vamos ver. Que é dos conectores aqui do soquete da placa-mãe. Complicado, né? Complicado, né? Bora ver. Bom, cabo SATA. Opa. Veio 2 cabos SATA. Tá? Deixar aqui do lado. Veio... Opa! Isso aqui? Olha que veio. Ah! Inscreva-se no canal. Já tá inscrito? Não, né? Então clica aí, se inscreve, né? Vai dar uma força aí, uma humildade, dá uma moral aí pra gente. Então, brincadeiras à parte. Espelho. E nossa plaquinha, né? Não veio nenhuma almofadinha aqui em cima protegendo, né? Mas veio, né, no saco antistática. Bora ver aqui. Olha que beleza isso aqui, gente. Vamos tirar tudo aqui. Tirar essa caixa. Galera, olha que beleza isso aqui, hein? Vamos dizer que não é uma placa de respeito, hein? Digam se não é uma placa de respeito isso aqui, hein? Eu tenho uma da Jinshuo aí também muito bonita, mas essa aqui tá premium o negócio, né? Vamos fazer uma análise dela aqui e depois a gente vou deixar vocês aí com imagens aí da placa. Bom, pessoal, tô conhecendo aqui a placa junto com vocês, como sempre fazemos. Vamos tirar aquela medida da placa, né, pra gente saber o peso dela primeiro. Vou colocar aqui, ó, 1,475 kg. Fonte Teucer, perdão, com a fonte da Duex Pulse Pro, que ela também tem 1,4 kg, né? Ou seja, só a placa-mãe e a fonte estão dando 2,8 kg. Uma boa brincadeira essa aí, né? Bom, agora para as medidas da nossa placa. Bom, de medidas aqui temos de largura 33 centímetros. Geralmente placas aí tem 17, né, de largura. E se for ITX, né, 17 por 17. Essas micro ATX 17 por 21, né, geralmente. De altura tem 30. Fazer aquela nossa medida do PCB também zerado. Por que eu gosto de fazer essa medida do PCB, tá, pessoal? Para ter uma ideia da qualidade também da placa. 2,21 milímetros. Qual que é a tradução disso aqui, tá? Isso é uma placa com 2,25, 21 milímetros. Ó, dá para ver que é um PCB bem grandinho. Para aguentar uma placa dessa, né, sem ela deformar, dobrar, né, como eu tô fazendo aqui, ó, né, segurando só uma parte e ela mantém rígida, né. Então, isso mostra aí que o PCB dela é bem construído. Bom, então, pessoal, vamos lá. Olhando aqui, o que nós temos? 4 portas USBs 3.0, 4 portas USBs 2.0, 2 entradas para a rede RJ47, imagino que seja gigabit. Vamos olhar depois isso melhor. Entradas e saídas para áudio, né, microfone. Essas placas aqui, pessoal, elas não são as melhores em áudio, tá? Então, o que eu te recomendo se você quer ter um áudio com mais qualidade, você usa uma dessas entradas aqui, PCI Express da X16. O que é um ponto interessante aqui, que também já me fez a escolha dessa placa, tá? A gente tem um módulo aqui de instalação JTPM de 14 pinos, tá? Então esse aqui é um ponto que me fez chamar a atenção e já decidi por essa aqui. Então eu já queria iniciar com uma placa que tivesse o módulo JTPM para poder não ter problema aí com conexões, com security boot, tudo mais, tá? A gente sabe que o pessoal aí, tanto para jogos quanto para sistemas, estão cada vez mais exigentes quanto a isso, então não queria ter problema quanto a isso. A gente tem aqui, tá? Depois eu vou partir para toda essa parte aqui dos promenores, tá?
Mas vamos lá, a gente tem aqui 4 entradas, né, PCI Express X16, tá? Eu não sei se todas aqui estão ligadas aos CPUs, ou se para economizar dinheiro, né, os chineses não conectaram. Então, se ela estiver conectada ao CPU, né, melhor, a gente tem uma integração melhor. Se não, elas vão servir para outros objetivos aí, né, como por exemplo um áudio ou como uma rede, né, tudo mais. A placa, ela não veio com a bateria, né, como de costume, mas não é para isso que a gente está aqui, né? Aqui, obviamente, né, o chipset está sobre esse dissipador aqui, então, ou seja, é um chipset que vai esquentar bastante aí, ao ponto de eles trabalharem com o dissipador, e está vindo um pouco nativo isso, né, das placas X99, né, esse dissipador, tá? Vamos abrir depois aqui para a gente dar uma olhada também. E um ponto que é legal aqui também, essa placa aqui, ela já vem com esses 2 botões aqui, para quê? Para ligar e desligar, tá? Então, ou seja, você pode desligar e reiniciar. Então, isso aqui é bem interessante também, para você não depender dos botões do seu gabinete, por exemplo, caso você não vá usar um gabinete. Aqui já são os botões e os LEDs do painel frontal, né? Então sempre esses coloridinhos aqui são sempre ligados ao painel frontal. Ainda aqui, o que é legal também, esse módulo aqui de retorno, tá? De erro. Então, por exemplo, você ligou a placa, tá dando erro na memória. Você ligou a placa, tá dando algum outro tipo de erro. Vai aparecer o código aqui. Então isso aqui também é interessante, porque quais são as opções que você tem? O bip, que dá, né? A placa vai ter que estar ligada naquele sonzinho do gabinete, mas muitos gabinetes já não vem mais com esse sonzinho. E a outra solução são os LEDs, tá? Que você tem de retorno para saber, parece um LED, se pisca na cor V, se pisca na cor ambar ou pisca na cor X, é um determinado erro. Aqui a gente tem o reset da BIOS, né? Então o que acontece aqui, você troca essa posição aqui de lugar e você faz o reset da BIOS, caso, né, alguma coisa aqui que é feita dá errado. Aqui a gente tem os USBs 3.0 e aqui a gente tem um USB também, o USB padrão. Bom, aqui a gente tem os conectores, né, para o módulo JLPC1 e, como eu falei anteriormente, o JTPM. É padrão, né, vir com esses dois também. Assim, essas placas maquinistas, geralmente eles colocam os dois. Na G-Show também eu vi que também tem uma G-Show que também vem os dois. Geralmente o padrão do mercado acaba usando o JTPM mesmo, é mais fácil encontrar os módulos JTPM. E vou deixar aí na descrição do vídeo o endereço do site do TPM 2.0 para vocês comprarem os módulos de vocês com entrega rápida e já aqui no Brasil. O pessoal lá, super gente fina, dá um suporte aí, nota 10. Aqui são para duas, né, ventoinhas S-Fan, né? Está dizendo que é S-Fan 4 e 5, né? Ou seja, deve ter a 1, a 2 e a 3 esperada por aí que a gente vai ver também. E aqui também o S-Fan 1 de 4 pinos. O fã de 4 pinos. Acho que tá aqui, ó. Acho que aqui tem mais um. Aqui tem mais outro. C-Fan 1. Fan aqui também. Bom, pessoal, aqui embaixo a gente tem ainda esse J-Com. Isso aqui, pessoal, é legado ainda da indústria da computação. Tem mais aplicações industriais, tá, específicas, então você conectar equipamentos mais antigos, tá, ou especializados que exigem uma comunicação via porta serial. Então, pouco se usa aí no dia a dia, né? A gente tem aqui a parte de áudio, a parte de áudio frontal. Esses áudios aqui não é um áudio de muita qualidade. Então, se você quer realmente colocar um áudio com mais qualidade aí na tua placa, então você vai precisar colocar alguma placa aqui que conecte, né? Você conectar aqui na porta PCI Express X16, você conecta aqui para você ter de fato mais qualidade. Bom, a gente tem aqui, né, como eu falei, duas entradas de áudio, uma de 4 pinos, uma de 3 pinos, e aqui também uma de 4 pinos e outras de 3 pinos aqui. E como eu falei, então tem duas aqui, duas aqui, duas aqui. Eu não sei se tem, ou você vai ter controlador de velocidade, né? Ou se elas vão sempre funcionar no 100% de velocidade. Então esse é um ponto que a gente vai precisar verificar posteriormente. Não sei se dá para controlar. Então, a gente tem aqui, obviamente, o conector, né, de alimentação da placa-mãe. E de memória, o que a gente tem aqui? A gente tem 4 slots de memória para cada processador, totalizando, então, 8 slots de memória. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. O que eu gostei, achei bem interessante. Tanto os slots PCI Express quanto os slots de memória, eles são todos revestidos com metal. Esses aqui de cima de metal, eu acredito que seja mais estética. Deve ter alguma questão relacionada à dissipação também, mas aqui ele tem uma utilidade muito maior, que é o reforço da sustentação da placa de vídeo. Outro ponto que eu acabei passando aí, mas obviamente vocês viram, antes da gente seguir para essa parte aqui de cima, são as duas entradas para NVMe M2. Na verdade, você tem aqui o M2, o M3 e o M5. Você pode colocar aqui
menores também, mudando a posição do parafuso caso você tenha um menor. Por exemplo, eu tenho um menorzinho que vai se encaixar aqui, e eu também tenho outro maior. Um ponto que é interessante, como vocês podem ver aqui, geralmente alguns suportes aqui para ventoinha, eles são arredondados. Esse aqui eles fornecem esses aqui mais retangulares para justamente você poder usar e não atrapalhar as memórias aqui que você instalar. Então esse aqui é um ponto interessante. Por quê? Porque aí você precisa de fato de um suporte aqui bem mais estreito. Ó, vamos fazer só um teste aqui visual, vou mostrar para vocês, depois com mais detalhes. Vou trabalhar com essa ventoinha aqui da Teucer, tá? Como falei para vocês, ela tem 75 milímetros de altura e 120 de largura, que é a ventoinha. Então vou mostrar para vocês como seria, né? Eu comprei uma outra que está chegando também. Tá? Não vai atrapalhar a memória, depois eu vou mostrar um vídeo para vocês. O VRM dessa placa aqui, nós temos dois, né? Obviamente um para cada processador. Não tem, não é ativo, né? Passivo com esses dissipadores. E são, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então tem 6 fases em cada uma. E depois vamos tirar aqui para dar uma olhada também o que a gente tem aqui de VRMs aqui dentro. Ponto importante aqui, ó. Você precisa ter uma fonte que tenha 2 saídas para alimentação de 8 pinos para CPU. Tá? Porque tem uma aqui e tem outra aqui. Esse é um ponto extremamente importante. A Dux Pulse Pro de 1000 watts, porque ela tem 2 e são 2 independentes. Algumas fontes, elas têm 2, mas é um rabicho. Então o que acontece? Você tem um cabo e esse cabo aqui tem um rabicho para alimentar o outro. E aí, às vezes, esse rabicho ele é pequeno, então não dá. Então foi esse um dos pontos que eu comprei a Dux, porque ela é independente, tá? Bom, e aí outro ponto importante também que eu acabei deixando passar, mas vale super destacar, é a quantidade de portas SATAs que essa placa tem. Aqui vocês estão vendo 1, 2, 3, 4, correto? Só que, pessoal, não tem só 4, tem mais. E elas estão expostas aqui da lateral. Por que eles fizeram isso? Eu acho que eles fizeram isso para ganhar espaço. Porque colocar todos esses conectores SATA nessa posição aqui em pé, como os outros estão aqui, ficaria um pouco difícil de espaço na placa. Você vê que a gente tá limitado aqui. Então o que acontece? A gente tem aqui 1, 2, 3, 4 SATAs e a gente tem ainda mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 SATAs aqui. Totalizando então 10 portas SATAs para da tua placa mãe. É muita coisa, né? Se tiver cada SATA de 1 terabyte, você tem 10 terabytes aqui. É muita coisa, né, meus amigos? Então agora o que a gente vai fazer? Eu vou tirar esse dissipador aqui, também daqui de cima, para a gente poder avaliar aqui tanto o chipset quanto o VRM. Vamos embora? E antes da gente tirar os dissipadores, o que eu quero mostrar para vocês aqui? A construção da placa de uma forma geral. Quando eu olho uma placa que você recebe ela limpa, que você recebe ela sem estar com óleo, você vê que ela foi bem cuidada. Tá? A placa não está empoeirada. Você pode ver que as soldas aqui, elas são muito bem feitas. Pessoal, vejam só, muito bem feitas essas soldas. Pessoal, olha só que detalhe, né? O parafuso, ele vem com uma molinha, para que justamente você não faça uma pressão exagerada, né? Eu tô tirando aqui de forma em X, né? E também vou colocar em X. Bom, já caiu o dissipador, escutei o barulhinho. Bora ver. Agora é hora de ter cuidado, vamos ver. Aqui a gente pode ver uma peça bem robusta. Imagina que seja um alumínio. Esse dissipador aqui relativamente novo. Ó, e aqui a gente tem o chipset. A gente pode ver. É notável, né, galera? Isso aqui são os chipsets reaproveitados, né? Então dá pra ver. Tem até uma coisa escrita aqui, né? Dá pra ver? E eles são reaproveitados. Por que a gente consegue ver que eles são reaproveitados? Por esse tipo aqui dá pra ver que eles estão meio marrons, né? Um docinho de leite aqui em volta, assim, dá pra ver. É bem claro isso. São chipsets reaproveitados. Dá pra ver que eles não são novos, né? Comparando com o restante da placa, dá pra ver que nitidamente eles não são novos, né? Mas é o que a gente tem em placas-mães para Xeon. Não espere que você vai estar com uma placa 100% nova. O que pode acontecer, né, pessoal? Muitos componentes da placa, eles são novos, mas assim, tem alguma parte ou outra eles estão reaproveitando. Eu vou deixar vocês aí com uma foto ampliada do chipset para vocês poderem avaliar melhor ele.
Bom, esse chipset é o C612 da família Westburg, série C610. E ele realmente é chipset de servidor, tá? Digamos, ele é o irmão servidor do tradicional X99 que a gente está acostumado. Então o C612 é de servidor. Então, ou seja, esse chipset aqui é um chipset, digamos, correto, né? Que seria o ideal e o indicado para essa placa. Então, significa, né, que não é uma placa-mãe Dual Xeon fake, né? É uma placa-mãe Dual Xeon realmente com qualidade, tá? Então, pessoal, o que você consegue usar nessa placa aqui com esse chipset? Você vai conseguir usar na linha V3 2673, 2680. O 2680 é o mais comum, né? E, digamos, o equilibrado. Você vai conseguir usar um 2683, né? Ainda no V3 que eu estou falando. Você vai conseguir usar um 2697. E no V4 você vai conseguir utilizar. Eles são mais eficientes, utilizam memória DDR4, também, né? Como a linha V3. Você vai conseguir utilizar a 2673, tá? Que é o rei do custo por núcleo. Você vai conseguir utilizar o 2680, né, o padrão ouro de equilíbrio, né, 2680 V4, 2683 V4 e 2698 V4. São processadores que você vai conseguir utilizar nessa placa-mãe. Pessoal, eu comentei do 2680 V4, mas eu vou usar o 2690 V4 aqui, porque ele é o irmão mais velho o irmão turbinado do 2680. Ele é um pouco mais forte do que o 2680. Ambos têm 14 núcleos, só que acontece, a base do 2680 V4 é 2.4 GHz e a base do 2690 V4 é 2.6 GHz. No turbo, o 2680 tem 3.3 e no turbo, o 2690 tem 3.5. O 2680 com 120 TDP de 120 watts e o 2690 com um TDP de 135 watts. Pessoal, aonde é que compensa? Se for pensar, o 2690 vale muito a pena pagar quando a diferença de preço para o 2680 for pequena. Se o gap for muito grande, não compensa comprar o 2690. Eu comprei esse aqui, os dois, promoção, a diferença estava assim de R$20 do 2680. Aí eu comprei esse aqui. Ó, esse aqui, ó, como é que tá o processador? Apesar de eles serem usados, com uma excelente qualidade, né? Estão muito bonitos, né? Agora nós vamos abrir um dissipador desse, da VRM, para a gente só dar uma olhadinha nas VRMs e conhecer um pouquinho mais. Como a gente já sabe aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 fases. Vamos dar uma olhada. Aparência bem de novo. Podemos ver que é um dissipador bem robusto. Não é um dissipador fino. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então essa aqui é a nossa VRM. O dissipador ele tá bem encaixado, né? Bem instalado. Vamos colocar de volta aqui. Bom, e aí aproveitando, né, já que a gente já está bem pertinho aqui, o detalhe que eu queria trazer para vocês, esse revestimento de metal aqui no slot da memória. Muito bonito. Eu imagino que isso aqui deve ter uma função ainda, não tinha visto ainda em placa X99, mas imagino que isso aqui tenha uma função de fato. Há um ponto, tá, pessoal, bem interessante, que é quando a gente utiliza air coolers, né, CPU coolers, que são horizontal, né, que não é aqueles que cal e tem as ventoinhas do lado, quando a ventoinha é em cima, como no exemplo que eu mostrei para vocês, esse tipo de cooler ajuda também a resfriar os dissipadores aqui, a resfriar a VRM. Bom, um ponto que vai ser importante a gente avaliar é se com o 2690 que eu vou instalar aqui, como vai ficar essa temperatura. E aí a gente vai medir essa temperatura, vamos ver o que a gente vai ter. Bom, eu vou instalar aqui de volta o dissipador e voltamos a conversar. Agora eu vou deixar vocês com as imagens bem bonitas que eu gosto de fazer nos vídeos para vocês apreciarem essa belezura aqui de placa-mãe. Vê nos detalhes. E aí aproveita, se inscreve aí no canal, curta esse vídeo, comenta aí o que você achou dessa placa, legal. Você pensa em montar um Dual Xeon. O Dual Xeon hoje, né, não está tão longe de montar. A placa-mãe realmente é um pouco mais cara, mas não é tão hoje impossível quanto era antigamente.
Então, pessoal, esse foi o vídeo aí da Machinist D8 Max, placa Dual Xeon X99. Bom, de forma geral, é uma placa que tem boas recomendações. De fato, tem muito pouco conteúdo sobre essa placa aqui no YouTube, né? Porque o público, né? O Xeon ele é muito forte, né? Mas o público que vai para um Dual Xeon é um público bem específico. Seja de entusiastas, seja de pessoas que querem ir um pouco mais além, pessoas que querem fazer testes, ir para algum home lab, enfim, trabalhar com IAs locais também. Então, é um público realmente bem mais específico, então tem muito menos aí, tem pouco conteúdo, né, sobre a placa. Nos próximos vídeos eu vou fazer um teste de fato da placa, colocando a placa para funcionar, rodando ela, e vamos avaliar de fato. Eu vou fazer testes em jogos, em testes em home lab, em testes em rodando IAs locais. Quero instalar IAs locais pesadas aqui para avaliar. Eu vou testar essa placa com uma placa de vídeo e 2 placas de vídeo também. Enfim, eu vou fazer alguns testes aqui mais robustos para a gente conseguir avaliar, e carregando tudo isso aí, né, vou colocar uma fonte legal, como eu falei para vocês, a do Xpulse Pro de 1000 watts, vai ter 2 processadores 2690V4, o CPU cooler da Teucer também. Então Teucer ou Vivo, basicamente eles são duas ali concorrentes que tem bons air coolers, com bom custo-benefício. E vou botar um NVMe rodando também, vou colocar o SATA também rodando, enfim. Vamos ver como é que vai ser essa brincadeira aí com a Machinist D8 Max Dual Xeon. Essa placa, né, gigantesca aí, que não vai ser qualquer gabinete que aguenta essa placa não. Precisa ser um gabinete aí bem parrudo. No primeiro momento eu vou colocar essa placa num gabinete aberto, e depois até definir realmente para onde eu vou seguir, que tipo de gabinete eu vou colocar aí para rodar. Bom, pessoal, é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Quero que você acompanhe aí o canal, inscreva-se, curta e comenta aí se você curte, e comenta aí para acompanhar também o canal, dá aquele like para favorecer, e fica até a próxima. Obrigado.